Boa noite a todos, sejam bem-vindos ao projeto Na Pisada do Cavalo Marinho Estrela de Ouro. Hoje a gente está aqui recebendo mestres maravilhosos. Eu vou contar para vocês já já quem está aqui conosco. Mas esse projeto tem o incentivo do IFAM, do Governo Federal e do Ministério da Cultura. Eu vou estar aqui mediando com vocês, sou Noeli Silveira, sou jornalista e produtora cultural também aqui da cidade de Condado. Recebi com muita honra esse convite de estar aqui hoje, mediando esse diálogo com esses mestres que estarão aqui, falando sobre transmissão de saberes dentro da cultura popular, especialmente no cavalo marinho, que a gente sabe que é o que mantém a cultura viva, é ir trazendo jovens para que isso não se perca. E aqui na nossa equipe hoje, eu quero já fazer um agradecimento especial à nossa amiga Rubi, que está fazendo a transmissão conosco, a tradução de Libras. Nós temos a TV Alternativa aqui com o amigo Carlos Lopes. Na técnica do som temos Leandro. Temos Sabrina aqui também no projeto, que está conosco, organizando tudo aqui para fazer esse momento para vocês que estão em casa e que vai ficar aí como registro do nosso projeto. E hoje nós temos aqui, para essa roda de diálogo, o mestre Inácio, bem-vindo, boa noite, está aqui conosco. Boa noite. Moca Salu está aqui conosco, do Flor de Mangerona, bem-vinda. Obrigada, boa noite. Manuelzinho Salu, bem-vindo. Boa noite. E os irmãos Aguinaldo e Pino. Boa noite. E Manuelzinho e Moca são irmãos também, está todo mundo em família aqui, né? Então a ideia hoje, pessoal, é a gente conversar sobre esse grande desafio, que é manter a nossa cultura viva. E a gente vai começar ouvindo Manuelzinho Salu, que vem aí, filho do saudoso Salu, né, ele Moca. Tem muita experiência, muita bagagem. Eu recebi o currículo de todos vocês. Eu confesso que eu fiquei, meu Deus, como é que eu vou estudar tudo isso? Mas a gente hoje vai realmente ficar focado aqui na questão da juventude dentro da cultura. E a gente sabe que essa transmissão de saber é o que mantém tudo vivo. Vocês vêm da cultura da família de vocês, passa de pai para filho. Mestre Bill vai em quantas gerações? Na quinta. A família de vocês vai em quantas gerações? Quinta também. Então a gente já sabe que é algo natural da família. Mas a questão é, como é que a gente conecta hoje os jovens com essa realidade de hoje, a cultura do cavalo marinho? Como é que vocês têm feito isso? Então, a cultura do cavalo marinho, ela vem se transformando e ela começa essa transformação quando aparece a televisão e aparece o celular. Porque no passado, a diversão do final de semana era o cavalo marinho, o mambulengo, era a ciranda. Então, os pais que tinham condições de levar seu filho para essas brincadeiras, o filho ia para o pé do banco, tipo o cavalo marinho, por exemplo. Como era que você aprendia cavalo marinho? Era no pé do banco. Você chegava no pé do banco, você ali estava vendo os instrumentos tocando, você estava perto do mestre, estava vendo os dois Mateus, estava vendo os galantes, estava vendo as figuras. Quem queria aprender, a posição de aprender era essa, pé do banco. O que era que se aprendia primeiro? Era brincar de pastora, brincar de galante. Daí você estava botando figura, se você fosse aprender a ser um figureiro. Se você gostasse de ser Mateus, você ia ser um Mateus. E aí você, do pé do banco, você aprendia o que era a lua. E aí, hoje, não. Hoje, depois da tecnologia, todo mundo quer aprender a dança. E isso é um perigo. Porque cavalo marinho é um espetáculo de 8 horas. Você só pensar na dança, você só consegue fazer 1 hora. Para você trazer esses jovens, vocês têm que valorizar os mestres velhos. Por quê? Os mestres velhos estão indo embora e estão levando uma bagagem muito grande. E o que é que vai acontecer? A gente só vai brincar cavalo marinho 1 hora. E se a gente fizer em 1 hora a mesma coisa todo dia, aquilo vai perder a graça. Mas se a gente valorizar os mestres velhos, a gente vai aprender a brincar cavalo marinho não só uma noite. É 3, 4 noites e ainda vai faltar figura para botar. Então, o que tem que se fazer para trazer os jovens para dentro do cavalo marinho é incentivar os mestres no seu terreiro.
porque vai tentar voltar o aprendizado do passado. Uma loa, para se aprender debaixo de uma máscara, é muito complicado. Mas se você tiver disciplina, se você prestar atenção, você aprende. Porque o que é que acontece? Eu vou aprender a botar a loa de uma pastorinha. Eu sou a primeira pastorinha, meu estágio é diferente, louvor e verdade, Santo de Oriente. Aí isso é fácil. Mas para quem não sabe é muito difícil, porque a criança, ela fica nervosa. Você imagina, 7, 8 anos, você aprender uma loa fácil dessa. Mas isso, para uma criança, é muito difícil. Aí eu vejo hoje muitos jovens de universidade aprendendo a dançar cavalo marinho, não a brincar cavalo marinho. Porque tem o dançar cavalo marinho e o brincar cavalo marinho. Então, ele pode ser um dançarino de cavalo marinho, mas ele não é um folgazão de cavalo marinho. Então, ele tem que aprender a valorizar o mestre mais velho. Ele frequentar um terreiro de cavalo marinho. E aí eu faço uma crítica. O poder público, mesmo que exista alguns incentivos, mas tem que ter mais, e ter um olhar mais pesado em cima dos mestres velhos, para não deixar ele ir embora levando toda essa bagagem. Então, a disputa hoje com a tecnologia para os mestres velhos é muito ruim. E para a gente trazer esses jovens que acham bonito a dança, tem que incentivar ele a estar brincando no chão batido a noite toda, para ele se tornar não um dançarino de cavalo marinho, e sim um folgazão de cavalo marinho. Perfeito. Alguém tem algo a acrescentar sobre isso? Vocês concordam com o que Manuelzinho falou? Eu mesmo concordo plenamente. Tudo bem, tá tudo bem. Eu, assim, vou dizer uma coisa, Manezinho, vou só complementar o que o Manelzinho disse aí. Eu, para aprender cavalo marinho, eu estava lá no pé do banco, do finado Batista, ele brincando lá na Rua do Maranhão, assim que a gente chegou para Condado, e eu lá no pé do banco. No tempo, o toadeiro do cavalo marinho Mestre Batista era Zé Duda. E eu ficava no meio das pernas de Zé Duda lá, para aprender o cavalo marinho. Ele tocando o pandeiro e eu lá pertinho da perna dele lá, vendo a toada tocando, e os povos lá, os brincantes do cavalo marinho brincando lá no terreiro. E assim que a gente aprendeu o cavalo marinho, né? Ser um folgazão de cavalo marinho, não chegar no terreiro, né? chegar no terreiro, aprender 2 passos do cavalo marinho e dizer que sabe o que é o cavalo marinho. E ele trouxe uma coisa interessante, quando ele diz, os jovens se interessam pela dança, porque a gente também está na era do TikTok, aonde é bonito fazer coreografia, aparecer, viralizar. Talvez por isso que eles cheguem interessados na dança. Mas eu acho que ele trouxe um ponto crucial, que é a questão do mestre, que o que eu vejo ao longo desses, eu não tenho nem, meu Deus, 10 anos só que eu faço produção, mas eu vejo os mestres muito dispostos a ensinarem. E não é em toda a área que a gente vê pessoas disponíveis para transmitir o saber. Então, projetos como esse que está acontecendo aqui, eu acredito que seja realmente fundamental para trazer eles, porque, por exemplo, no nosso projeto a gente vai ter a dança, que já está acontecendo, vai ter música, vai ter confecção de máscara, ou seja, eles vão ter contato com vários elementos do cavalo marinho. Interpretação de figuras. A interpretação das figuras, e vai muito nisso do que Manuelzinho falou. Agora eu fiquei curiosa, era espontâneo de vocês aprenderem, ou os pais de vocês meio que vai ter que aprender cavalo marinho? Não, eu gostava de ver o cavalo marinho. Na nossa época, né, Manuel, como irmão mais velho, né, estava sempre acompanhando a gente também. Papai, ele sempre foi muito sincero. Ele ensinava aos filhos, né, mas ele deixava muito despertar nosso. A gente queria aprender. Até porque lá em casa a gente se alimentava de maracatu, de cavalo marinho, de mamulengo, de ciranda. E Salu, ele tinha uma grande virtude. Todas as noitadas de cavalo marinho, de maracatu que ele ia, ele sempre levava os filhos. Ele dizia, hoje tem sambada, quem quer ir? Então a gente dizia, eu. Então ele juntava todo mundo, levava. E aí é muito pertinente essa fala de Manuel, quando Manuel fala que a gente aprende no pé do banco. Isso é verdade. Né? Eu lembro quantas noites também fui para o terreiro de Mestre Batista e sentava no pé do banco. O papai dizia assim, senta aqui para aprender. E a gente sentava realmente no pé do banco. E ali a gente passava a noite inteira e via as pisadas, o mergulhão, os mateus, as figuras, até chegar, né, de amanhecer o dia e sair o boi para o papai levantar e dizer, vamos embora agora. E a gente levantava e ia embora, todo mundo feliz da vida. Porque isso era a faculdade de vida dele,
né? E ele fazia questão de trazer a gente para que a gente pudesse vivenciar esse momento, para aprender dessa forma, valorizando sempre os nossos mestres. Perfeito. Mestre Inácio, Pronto. do Estrela de Oriente, que foi onde Mestre Bill começou, e vocês também, né? Pelo que ele estava me contando ali, começou como dama, né? Aguinaldo. Aguinaldo, no cavalo marinho dele. Eu estava conversando com ele antes da gente entrar. Sabe o que foi que ele disse a mim? Que não é difícil trazer o jovem para o cavalo marinho, não. Ele disse que não é custoso, não. Agora eu quero que ele explique como é que ele faz isso. Não só para trazer o jovem, mas para manter o jovem no cavalo marinho. E aí, mestre Inácio? Vou dizer a história do cavalo marinho, como eu comecei por o cavalo marinho. Eu comecei o cavalo marinho e as crianças de hoje é ativo, entendido e puxador, e um chatete puxa o outro para dentro da brincadeira. Aí menino puxa o outro para dar o tropé do maiguião. Eu sou filho criado sem mãe e sem pai, no Campo Canaviá, município de Aliança, no Engenho de Paraná. Eu vivi com a minha avó, aí a minha avó, no dia que deu 8 anos de idade, Jesus ela mandou buscar. Quando deu de tarde, ela faleceu. No outro dia se enterrou em Senhora do Ó. Aí eu fiquei sem pai, sem mãe, mas tinha pai no céu. E tinha mãe na vida, e no presente e no ar. Aí eu fiquei no Engenho de Paraná. Aí quando deu 9 dias que a minha avó estava enterrada, eu vi bater pai. Bateu pai, mas eu disse, quem é? É seu Arlindo. Eu disse, pode entrar, a portinha está aberta. Ele entrou, eu no engenho, tirava um torrão de açúcar, tomava comia com farinha, tomava água e vivia a vida vivida, envolvida na vida de alguém. Quem tem a vida de Jesus tem a mãe, parabéns. Aí fiquei, disse, diga, seu Arlindo, pode entrar. Ele entrou no salãozinho que eu morava, aí ele disse, Inácio, quantos anos você tem hoje? Eu disse, eu tenho 8 anos e 9 dias. Ele disse, que é isso na minha mão? Eu disse, um cacete de japaranduba. Ele disse, fique com ele para você. Eu disse, para que eu quero esse cacete de japaranduba? Ele disse, para você usar. Eu disse, mas seu Arlindo, para amanhã eu vou ir pastorar. Eu disse, seu Arlindo, vou pastorar boi amanhã. Ele disse, vai, pastorar boi se você quiser ficar morando no Engenho de Paraná. Eu disse, está muito bem, muito agradecido. Se senta aí. Ele sentou num tamboretinho, a minha cama era uma esteira, meu lençol era um saco de roupa e minha caça era de pano de saco de açúcar. Aí meu travesseiro era 2 tijolos manual. Aí ele sentou-se assim e ficou. Eu disse, amanhã você vai pastorar boi. Eu disse, está certo. Quanto eu vou ganhar na minha vida? Ele disse, 1 cruzado por dia para a sua vida alimentar. Aí eu disse, está bem, seu Arlindo, está bem, está certo. Isso o senhor tinha só 8 anos de idade? 8 anos, 17 dias, nesse dia que ele chegou, eu estava com 8 anos, 9 dias. 8 anos, 9 dias. E o cavalo marinho, o senhor começou com quantos anos? Aí ele foi e disse assim, ô Inácio, amanhã você vai pastorar boi. Eu disse, está certo, quanto eu vou ganhar? Ele disse, 1 cruzado para a sua vida alimentar. Eu disse, está certo. Ele disse, Inácio, amanhã, com quantos anos você está amanhã? Eu disse, amanhã eu estou com 8 anos e 10 dias. Aí eu entrei no outro dia para pastorar boi, com 8 anos e 10 dias, a minha história é cumprida. Aí com 8 anos e 10 dias eu fui pastorar boi. No dia que inteirei 8 anos e 17 dias, eu estava dentro do quarto, com um chapéu de pai assim no chão, junto de mim, um chapéuzinho de pai assim, junto de mim, vestido com a camisa de saco de açúcar, vestido assim, bebendo água num canequinho, e estava mexendo um tal de angu, de fubá, com açúcar, para eu comer. Era minha vida vivida e envolvida na vida de parabéns. Aí o cabo passou, disse, eu vou para o cavalo marinho. Aí eu corri na porta do quarto, olhei, era um tal de Severino Danta.
Eu disse, Severino, eu também vou, eu também vou. Ele olhou para cá e não ligou. E aí na frente, um camarada acompanhou ele, um da família de Antônio Tele, da família de Antônio Tele, de Missinha, acompanhou ele. Aí eu peguei, puxei a porta do quarto, encostei no canto, botei o chapéu de palha na cabeça e me ajeitei e botei o pé atrás dele, do Engenho de Paraná, subindo para São Bento, na Chã de Paraná. Quando chegava na Chã de Paraná, desse lado é São Bento e desse lado é Paraná. Aqui tem uma entrada de caminhozinho por ali e tem outro caminhozinho por aqui. No meio tem um terreno que é um cemitério. Do lado de Paraná é o cemitério, em Xangrande, na frente de Xangrande. Da casa do cemitério para aqui, assim, foi aonde eu nasci. E da casa do cemitério para ali, foi aonde eu fiquei com a minha avó, me criando, depois passou por 4 no Engenho. Aí eu pelejei para acompanhar os meninos, não teve jeito de acompanhar. Quando chegou no cemitério, eu olhei para aqui, eles não iam. Eu olhei para cá, eles não iam. Aí eu disse assim, eu vou por aqui. Aí eu fui para o lado da venda, que o homem da venda era seu de Olindo, era meu padrinho, o velho de Olindo de Xangrande, era meu padrinho. Aí eu fui por aqui. Quando cheguei lá na frente, os meninos já iam lá embaixo. Aí eu fui carreira atrás dele. Aí quando cheguei no terreiro da casa que eu nasci, para frente, do lado de São Bento, estava a casa. O mestre de cavalo marinho chamava João Pedro. João Pedro. Aí ele estava em casa, aí o povo entraram, os meninos entraram. No que os meninos entraram, aí eu entrei, cheguei assim na puxada, fiquei escorado na coisa. Aí vamos cuidar no cavalo marinho, vamos cuidar. E bota para lá e bota para cá. Aí botaram no terreiro um banco inteiro, um banco assim. Aí quando botaram o banco aqui, isso aqui era o rebequista, isso aqui era o pandeirista, isso ali onde está guinado era o requista, era reco. Hoje é bage e é reco, quem quer usar, e é mineiro. E naquele tempo não tinha mineiro. Aí estava aqui a rebeca, o pandeiro e o reco. Aí entre o pandeiro e a rebeca aqui eu fiquei, por detrás dele, escutando. Aí o cavalo marinho tocou o baião, eu apreciei. Aí ele tocou trupé, eu apreciei. Os cabas dançaram um baião de banco, no pé do banco, eu observei a história e ficou. Aí chegou o Mateus, eu observei. Chegou o Bastião, eu observei tudinho, fiquei guardando na minha memória. Aí, nesse tempo, a Catirina chamava assim, Catirina, minha nega. Hoje é a nega da perna fina. Nesse tempo era assim, Catirina, minha nega, meu senhor quer te vender. Tu entra por rio dos peixes, nunca mais ninguém te vê. Catirina, minha nega, vai apanhar teus algodão, que os homens aqui dessa terra premete saia e não dão. Que os homens aqui dessa terra premete saia, não dão. Fazia isso, aí dizia, Catirina, minha nega, faça favor, venha cá. Catirina, minha nega, faça favor, venha cá. Passe para frente e para roda, chega aqui para ir sambar. Essa para frente e para roda, chega aqui para ir sambar. Minha arupema de ouro, minha agulha meu de dar. Catirina, minha nega, chegue para roda sambar. Era assim, hoje é nega da perna fina. Porque tudo muda e tudo vai e tudo vem. Eu fiquei detrás do banco, peguei a loa do Mateus, peguei a base do Bastião, peguei a base do Catirina e peguei a base do mestre. Ele fazia o que vocês disseram. Está observando, ficar no pé do banco. Ô, mestre Inácio, a gente está com aquele tempo apertado, lembra que a gente conversou? Mas tem muito jovem no seu cavalo marinho hoje? Tem muito jovem brincando com o senhor? É o seguinte, só não tem muito jovem brincando cavalo marinho comigo, porque meu cavalo marinho agora, quando eu vou brincar, aí tem um mestre, puxador de aico, eu não sei onde ele está, mas ele tem um mestre que é puxador de aico, quando não é ele, é uma garota de São Paulo. Agora, só tem uma coisa que eu vou dizer sobre isso.
sobre isso de cavalo marinho. O cavalo marinho é uma contenência, o cavalo marinho é especial, o cavalo marinho tem trupé, o cavalo marinho tem baião, o cavalo marinho tem galope, o cavalo marinho tem show, o cavalo marinho tem vai e o cavalo marinho tem vem. Isso aqui é vai. Aí quando faz isso aqui, é vem. Aí o cavalo marinho tem o show, e o cavalo marinho tem trupé, e o cavalo marinho tem baião. O cavalo marinho é 76 prestionagens. Eu não tenho leitura, nunca fui em uma escola, que nem eu estou dizendo, nunca fui em uma escola, mas eu dividi já tudinho como é que dá as 76 peças do cavalo marinho. O cavalo marinho é assim, eu cheguei no pé do banco e observei o cavalo marinho. Aí quando foi, aí eu fazer ligeiro, observei o cavalo marinho, aí eu disse, cavalo marinho é bom, e eu gosto, e se eu for brincar, eu brinco. O Mateus era João Nedino, daqui do Boge, o rebequista era João Francisco, de um lugar chamado Peluri, lá junto do mundo de lá de Ferreiro, bem perto de Ferreiro, Peluri. Aí era que eles tocando e eu dançando, e eu lá olhando. Aí eu observei tudinho. Aí eu fui disse, se eu for brincar com cavalo marinho, eu brinco com cavalo marinho, é bom e é bonito, e eu for brincar, eu brinco. Aí o João Nedino viu, quando foi de madrugada que botaram o boi no terreiro, que o boi estava brincando, que antes de fazer a roda grande, aí fizeram uma conversa por lá, aí o João Nedino olhou assim e disse, João Pedro, aquele Inácio da Silva, ele disse, se for brincar, ele brinca. Que ele disse, gostou do cavalo marinho, ele disse, aí João Pedro olhou para mim e disse assim, você é enxerido, se você for brincar com cavalo marinho, você é enxerido. Aí eu fui assim que não era enxerido, ele vem cá. Aí eu fui, quando eu cheguei perto dele, ele disse assim, na minha cara, diga enxerido, se você for brincar com cavalo marinho, eu brinco. Você brinca? Eu disse, brinco, seu João, que eu gostei do cavalo marinho, eu amo o cavalo marinho, eu amo a cultura é nipotente, é o verso especial, quem tem verso faz sonora, no céu, na terra e no mar. Ele olhou para mim, disse, sabe, você venha brincar. Eu aí, afastei para trás, olhei assim e disse assim, minha santa divina, divina na paz, divina na luz, eu vou descer pelo engenho, vou passar na frente da casa grande, Nossa Senhora me acompanhe, que eu quero pedir a dona Mocinha, a senhora de engenho, para ela comprar o pano, fazer meu vestido para eu brincar cavalo marinho. Aí ele olhou assim, aí isso aqui, aí a minha história é muito grande para contar, mas eu vou parar já. Já eu paro. Aí eu fui, quando amanheceu o dia, eu disse, aí João Pedro, eu venho brincar de dama, tá certo. Faça o vestido, faça tudo e venha brincar. Aí eu desci, me encruzei. Quando cheguei na encruzilhada do cemitério, me encruzei, desci, calado, só olhando para o chão. Aí eu olhava para o chão, via o caminho que eu ia. Aí eu descia assim, aqui e acolá eu fazia assim. Obrigado, Jesus. Aí eu ia, obrigado, Jesus. Aí quando cheguei na porteira do engenho, para eu botar a mão na porteira, a porteira foi. A porteira abrisse. Aí eu disse, muito obrigado, meu Deus, todo mundo agradecido, sem nada eu ter lhe comprado, e sem nada eu ter lhe vendido, e você abriu a porteira para mim, eu estou muito bem ouvido. Aí entrei, quando cheguei no oitão do engenho, dona Mocinha ia passando na caçada, disse, Inácio, meu filho, venha cá. Aí eu disse, pronto, com mãe a gente arruma tudo. Aí eu fui, quando cheguei perto dela, ela disse, de onde vem? Eu disse, do cavalo marinho. Elas vêm do cavalo marinho, eu disse, vem. Gostou do cavalo marinho? Eu disse, gostei. E o que é que há agora? Eu disse, mãe, Mocinha, a senhora vai para a aliança, compra um pano para mim e um sapato branco para meus pés, eu levo o nome do meu pé, e compra o pano, faz um vestido para mim, me dá dinheiro para comprar um chapéu e comprar papel para enfeitar o aico e enfeitar o chapéu da dama, para eu brincar de dama sábado. Ela disse, dou, você vai para Xangrande, eu dou o dinheiro aqui, está 10 mil réis, naquele tempo, aí era mil réis que falava, aí está 10 mil réis, vai comprar o papel e vai comprar o chapéu, que eu vou comprar na aliança seu vestido. Se no Danta, venha cá, e Antônio Paulino, bota a sela no meu cavalo que eu quero ir para a aliança. Aí botou a sela no cavalo, ele foi para a aliança,
ela foi para a aliança, comprou o pano, ela fez o vestido, trouxe o sapato, aí eu gravei. Aí trouxe o sapato, aí eu fui para Xangrande, comprei os papéis, comprei tudo e fiz o aico. Dê licença um minutinho. Aí fiz o aico, fiz o chapéu, fiz tudinho e fiquei pronto para sambar. Aí quando foi no sábado, eu vinha para o Cavalo Marinho, vim ligeiro para o Cavalo Marinho, acompanhei o irmão de Ninicinha bem um pouco, quando ele chegou na casa, que entrou, o sobrinho dela, que entrou na casa, quando ele entrou na casa, falou com João Pedro. Aí quando eu entrei, João Pedro disse, Inácio, eu disse, senhor, senta ali. Aí eu fui, sentei. Ele disse, para você brincar de dama tem uma história. Pronto, eu vou dizer essas duas palavras, duas histórias. Aí, você brincar de dama tem uma história. Você, para entrar no terreiro de dama, você tem uma loa. E vem aqui para eu lhe ensinar. Eu disse, não carece. Eu digo a loa. Ele disse, tem uma loa para cantar. Eu disse, eu canto a loa. Ele disse, como é que você sabe? Eu disse, seu João, quem entra no destino, pegue consolo e paladar. Uma noite está escura, com as estrelas faz clarear. Aí eu tenho providência divina e a força celestial. Ele disse, então o que é que você diz? Eu disse, olha, quando eu chegar no terreiro, eu pego meu aico, tiro, faço assim, dou uma volta no terreiro, acabar, diga assim, vista meu cabeção de prata, seda e cetim de fulô e penacho de várias cores, tenho minha veias graça, piso em simpatia de massa, você menina, você uma menina política, uma menina de bom jeito, com duas bolas no peito e uma cinta frouxa. Ele disse, como é isso? Eu disse, duas bolas no peito é meu seio. E a cinta frouxa é a cinta do vestido para não apertar muito. Ele disse, e a outra? Eu disse, quando eu chegar no terreiro, chegar assim junto ao pé do banco, aí eu disse, papai, quero me casar, que já pedi a esperança, se meu pai não me casar, meu coração descansa. Ele disse, e agora? Eu disse, agora foi assim, ó, papai, quero ir me casar, que eu já pedi aí esperança, se meu pai não me casar, meu coração não descansa, orar, orar. Ele aí bateram o paima e disse que eu estava em guia, eu estava satisfeito, e vou parar para os outros, que a minha história é muito grande. Se for contar a minha história, é tempo para o tempo, porque ainda tem uma história. Isso aqui é minha loa de dama, quando eu peguei. Agora, quando eu peguei de mestre, aí para brincar o Cavalo Marinho eu peguei de dama. Brinquei um sábado de dama, brinquei 2 de dama, brinquei 3 de dama. Nas 4, em Nossa Senhora do Ó, em Nossa Senhora do Ó, nas 4 noites, eu me benzi com a Santa, rezei com a Santa, e João Pedro foi para o Cavalo Marinho, deixou a mulher dele em casa e no caminho levou uma mulher chamada Maria Daridane. Chegou lá, ele está conversando com ela no oitão, cá fora do Cavalo Marinho, afastado, e eu aí bati a história, falei com a Santa, aí nessa noite já puxei aico, porque eu fiz a promessa, e quando ele se levantou, estava com dor de intrusidade. Aí, minha filha, aí, esse aqui, aí, pronto, eu vou dizer a outra. Aí eu entrei, puxei aico no lugar dele, eu botei o cavalo, fiz tudinho. No outro sábado, o Cavalo Marinho foi na Rosara, na casa de João Feliciano, eu já brinquei sendo mestre, novinho, já brinquei sendo mestre. Aí quando eu fui ser mestre de Cavalo Marinho, o que foi que eu fiz? Cheguei no terreiro, com o aico na mão, fiz assim com o aico. Fiz assim com o aico. Quando fiz assim com o aico, aí cheguei no terreiro. Aí eu chego no terreiro, tem muito mestre de Cavalo Marinho, e eu não falo de nenhum. Aí eu só explico qualquer um, se quiser comigo eu ensino. Porque o mestre de Cavalo Marinho, para chegar num terreiro, num pé de um banco, junto de uma rebeca, junto do pandeiro, junto de 2 bases, junto do mineiro, para ele ser possante, ser especial e dizer a história, ele tem que começar assim, olha. Deus não me dê acidente que dá desconsolação, dá dor no meu coração, me trespassa de repente, que antes eu não fosse vivente, que está consolo eu não tinha, quando ia as saudades vinha, dá-me nova dos passados, vocês são de muito agrado, aceito lembrança minha, com a estrela matutina, é mesmo com a estrela d'água, sou de meu peito uma chave, sou delicada por cima, sois ouro e prata das minas, mais fina de que um véu, no mar, na terra e no céu, viva a estrela matutina, meu coração enobrece de gozar um bom carinho, meu amor e meu benzinho, tenha dó de quem padece, que eu tinha tentação de me casar com uma donzela,
sabia que amava ela de todo o meu coração, peguei um amor de tensão de querer casar por força, botei dinheiro na bolsa, fiz uma carta em teoria, copiei, mandei a moça, sou um vivente poderoso, que no mundo possa ver, me destinei a querer quando eu tinha 20 anos, de amar quem não me quis, tanto carinho que eu fiz, nunca mereci favor. Morava em Ferreiro, na rua Barão També, um brincador do cavalo marinho destruiu com a ingrata nosso amor. Muito bem. É muita história, viu, minha gente? Infelizmente, a gente está com o tempo curto, senão a gente ia escutar muito mais histórias, viu? Muito obrigada, viu, mestre? E uma memória que de dar inveja em qualquer jovem, Oi, viu? oi. Agora, Aguinaldo. Vamos para Aguinaldo. Aguinaldo hoje está num projeto na UFBA, na Federal da Bahia. Recebeu o título de honoris causa, que muitos mestres recebem, né? Mais alguém aqui de vocês tem, eu acho que Manuelzinho, né? Tem o título, que é um reconhecimento da academia, da universidade, mesmo que eles não tenham o diploma de universidade, mas eles têm muito transmissão de saberes reconhecido. E aí a gente recebe só, pouquíssimas pessoas recebem esse título, então vocês já estão representando demais a nossa cultura. Eu lembro que Mestre Bill ia para Brasília, para a UNB, né, dar aula lá. E a mesma coisa é o que acontece, como o Manuelzinho falou, tem muitos jovens da universidade. Aqui em Condado a gente recebe muita gente, né, que se interessa, que vem estudar. Muitos jovens da rede pública não têm esse interesse, aqui do município ou estadual, mas vem muita gente de fora, e Aguinaldo também lida, né, Aguinaldo? A gente estava lá no assentamento, ele dando aula lá para as crianças, e eu observando isso. Como os pequenos, eles pegam muito fácil, eu acho, muito mais do que os mais velhos. Talvez porque eles tenham algo que os mais velhos já adquiriram e que eles não têm, que é o medo do que vão falar. Ou a vergonha, né? Mestre Inácio estava dizendo, você é enxerido, e eu lembro que também vocês diziam naquele dia lá, não pode ter vergonha para aprender cavalo marinho. E hoje vocês inseridos nas universidades, e também tem muita tecnologia envolvida. Como é para você, Aguinaldo, atrair a atenção desses jovens dentro da academia? Vamos para a tua realidade agora, dentro da universidade. O que é que você percebe neles assim, de interesse? E como é que você pensa em manter eles interessados no brinquedo? Mesmo depois que você saia de lá, como é que você pensa? Eu vou plantar uma sementinha aqui para que disso venha mais projetos, mais grupos. Como é que é para você lidar com isso? Então, isso para mim é novidade, certo? E novidade boa. As oficinas que eu estou fazendo lá na faculdade, a maioria são professores de dança, né? Claro que tem aluno também, e todos se interessando pela dança, mas eu falo, que nem o Marizinho falou aqui, né? Cavalo marinho não é só a dança, né? Isso. Tem as loas, tem a toada, tem o inverso, né? Tem as figuras que fazem o cavalo marinho acontecer a noite toda. E, infelizmente, o povo hoje só quer ver só a dança, saber só da dança, ver a dança do zaico, das galantarias. Mas eu vejo a força de vontade de cada pessoa lá na faculdade ou em outros lugares que eu faço as oficinas, como outras pessoas também fazem as oficinas. A força de vontade das pessoas que têm de aprender a dança do cavalo marinho, a história do cavalo marinho. Então, hoje, como professor convidado da Faculdade Federal lá de Salvador, a gente fica observando, né, cada pessoa, em cada oficina que a gente faz, saber ouvir bem as pessoas e também saber explicar o nosso conhecimento, o nosso saber para cada um deles que faz a oficina comigo, né? E aí falei lá sobre o aniversário do cavalo marinho daqui do Estrela de Ouro, e a turma se interessou-se a vir. E a professora Joyce foi que fez esse projeto para me levar para a faculdade lá de Salvador. E ela falou com outras pessoas lá, né, com o chefe lá, para arrumar o ônibus para trazer as pessoas para cá, para as pessoas verem o cavalo marinho, né, ver como é realmente a história, a dança, né, a nossa cultura aqui. E aí ela conseguiu o ônibus, né, na verdade vinha 40 pessoas, mas o ônibus que ia trazer as 40 pessoas ia fazer outra viagem, aí arrumou outro carro
menor, e veio 28 pessoas. E aí ficaram abismados de ver a dança do cavalo marinho, como a gente consegue, né, levar o cavalo marinho à frente a noite toda. Ela perguntou, que tanto foguete que vocês têm, tanta energia é essa? E olha que a gente começou tarde, né, Isoldo? E ver as figuras, né, e vir, às vezes, perguntar a mim, eu acho que algumas pessoas ainda chamam o Isoldo, conversou com o Isoldo, e outras pessoas também do cavalo marinho, hoje também tem a Vinha, que também sabe explicar um pouco da história, que já que Vinha começou muito novinha a brincar o cavalo marinho. Então, isso vê a força de vontade de cada um deles, né, de aprender a nossa cultura. E hoje a gente vê várias pessoas fazendo a oficina de cavalo marinho pela cidade grande. Né? Eu já viajei o Brasil quase todo, fazendo as oficinas em vários estados, em várias faculdades. Eu me lembro que uma vez eu estava lá em São Paulo, me levaram para uma faculdade lá em São Paulo, e era aluno de dança, né? E aí eu comecei a dançar, cada passo que eu fazia, todo ele pegava ligeiro, e eu ficava, eu estou perdido no meio desse povo aqui. Eu acho que, na verdade, o mestre ele tem uma malícia com ele, certo? Às vezes tem algumas coisas que a gente guarda. E aí, nesse momento, eu digo, todos que eu fazia, o povo pegava, eu digo, opa, vou ver isso aqui agora. Aí, quando eu fui, aí ele deram uma paradinha. Aí, realmente, perguntaram como é que era, eu parei e expliquei. E o professor de dança de lá, que era o que comandava os alunos de dança, ele disse assim, não disse para mim ouvir não, certo? Mas falou para a pessoa que me levou. Como é que pode? Eu formado de dança, né? Do saber dele, e perder, né, por uma pessoa que é do alfabeto. Que nós que fazemos a cultura popular, realmente a gente somos do alfabeto. Eu também sou nesse eu também não tenho oportunidade de estudar. Né? Eu vim estudar depois já casado, sendo pai de filho. E aí, ele ficou abismado mesmo assim, de ver o meu saber, o meu conhecimento passando para eles. Certo? E aí, como eu falei, o mestre não passa tudo. Certo? Só que, às vezes, tem um momento que a gente realmente tem que falar. Que a gente, aqui, realmente, é para passar o nosso saber, nosso conhecimento, nosso trabalho para cada um deles. Certo? Eu hoje realmente ignoro qualquer mestre de querer guardar um pouquinho. Porque a gente sabe que um dia a gente vai morrer, um dia a gente vai embora, um dia a gente para, mas tem que deixar alguma semente em algum lugar que ele chegar, no meu caso, na faculdade lá em Salvador, ou em qualquer outro setor, em qualquer outro lugar, em qualquer outro estado, que a gente tiver para passar o nosso trabalho. Então, para mim, eu sou muito grato com isso aí, certo? Para mim é uma oportunidade. E outra coisa, foi a primeira faculdade, assim me falaram lá, né, o gestor de lá falou que foi a primeira faculdade do Brasil que teve essa ideia de levar um professor da cultura popular para dentro da faculdade, certo? Então, tá eu e mais 4. É um projeto que ele faz todo ano, começou o ano passado, e os 5 renovaram o contrato para mais um ano, né, para o segundo ano. Só uma pessoa que não assinou por causa que queimava o horário de trabalho, teve alguns problemas, queria andar com segurança, porque era uma atriz, era uma pessoa que trabalhava na Globo. Então, isso aí teve esse problema assim, né? Então, esse ano entrou mais 5 professores, né, cada um com as suas culturas diferentes de outro, e estão tentando novamente, para o próximo ano, levar mais 5 pessoas da cultura popular. Né? Então, é uma coisa que realmente enriquece a faculdade. Só quem ganha com isso não é a cultura popular, não é a Aguinaldo, não é o Estrela de Ouro, não é os Carlos Marinho pernambucano. A faculdade ganha muito mais com isso aí. Certo? Ganha muito mais do que a gente. Né? Porque aqui em Condado mesmo, não só aqui em Condado, como qualquer sede de cavalo marinho, qualquer casa de mestre ou pessoa que faz a cultura, chega muito aluno das faculdades, tanto do nosso país, do Brasil, como de outros países. Né, de chegar aqui, pesquisar, beber na fonte. Né? Hoje, acho que você sabe mais do que eu, Manezinho, que tem um cavalo marinho lá no Japão. Olha! Não, eu vi isso aí, certo? E a gente não entende nada do que eles estão fazendo. E eles esteve aqui pesquisar o cavalo marinho aqui. Teve muitas vezes na casa da Rebeca, que eu vi, né, eles lá. E está formando o cavalo marinho lá. Em São Paulo,
tem um boi da garoa e tem um manjara. O manjara é um pouco diferente do boi da garoa. Mas o boi da garoa é a mesma coisa como se fosse o cavalo marinho daqui do Pernambuco. Certo? Da onde agora em outubro eu estou indo para lá. Vai eu, mestre Grimário, Nau, Zé Mário, Juan, né? Então, aniversário de 15 anos do boi da garoa. E o manjarra foi o Alice e a Juliana, né? Que na verdade praticamente nosso mestre, né, seu Inácio. Foi a primeira pessoa que levou a gente lá para São Paulo para trabalhar com ele, fazer as oficinas com eles, certo? Então, são um pouco diferentes, certo? Mas é cavalo marinho. No Rio de Janeiro tem um cavalo marinho chamado boi daqui, que eu até tiro brincadeira com esse nome. Às vezes eu digo, não é daqui, é lá do Rio. Eu sou um pouco meio brincalhão, né? Então, a gente trabalha com esse povo, a gente trabalha com esse grupo, realmente para levar isso adiante, né? Para a nossa cultura não se acabar e não morrer, porque a gente vê o cavalo marinho praticamente se acabando, mudando a raiz da história mesmo do cavalo marinho. A gente vê as pessoas mudando, até em toada, quando estão cantando, eles mudam um pouco da história da toada. Algumas figuras, tem figura que a gente sabe que aquela figura não é do cavalo marinho, mas inventaram. Né? E a gente respeita, é o cavalo marinho dele, a gente não vai estar criticando, porque a gente está no terreiro dele, então a gente tem que respeitar isso aí, certo? Então, cada mestre com a sua história, cada mestre com o seu saber, cada mestre com o seu conhecimento, certo? Se você for pesquisar 10, 15 mestres ou mais que tiver, cada um vai contar suas histórias. E você pode perguntar para você mesmo, quem está me falando a verdade ou que está mentindo para mim? Então, todo ele está falando a verdade, foi do jeito que ele viu, do jeito que ele aprendeu. Tá? E a gente tem que respeitar isso aí, certo? Então, eu para ser mais novo, né, filho de um grande mestre, do cavalo marinho, dos componentes do Estrela do Oriente, meu primeiro mestre, Inácio Lucindo. Então, a história grande, eu digo, duas bagagens pesadas que eu carrego, né, que é a história de seu Inácio, do mestre Inácio, e a história de mestre Biolixandre, meu pai, certo? Queria eu ter a metade do conhecimento que mestre Inácio tem, ou que pai tinha. Está em construção, né? Sim. E pai partiu, Deus levou. Está repassando, né? Então é importante. E levou um conhecimento muito grande, certo? E pai foi um dos mestres que teve sorte com os filhos e com o neto. Que quiseram dar continuidade. Exatamente. Né? Hoje o Isoldo, meu irmão, que está de frente. Né? Ele é quem leva a história, o legado de mestre Bio. Não só ele, como eu também. Só que o Isoldo está à frente, né? Como dono do cavalo marinho, dono do maracatu, que na verdade pai falou para mim assim, eu vou passar o cavalo marinho para a brincadeira para vocês. Até quando chegou um ponto dele tomar essa decisão, ele disse, o cavalo marinho é para Isoldo, já que ele me pediu, e o maracatu é para você. E eu disse, eu não quero. Mas por que você não quer? Eu disse, eu não quero. Certo? Até porque o maracatu é uma sarna braba, né? Eu falei isso muito para papai. E ele ficou um pouco meio assim. Isoldo é um cara que ele tem mais tranquilo, mais consciente, é uma cabeça mais fria, né? Tem um esquenta de cabeça? Tem, né? Eu tenho um perfil para lidar com as situações, isso, né? Já eu não tenho tanta paciência que nem ele tem, certo? Já não tem. E como também eu vivo mais viajando, então o cavalo marinho, o maracatu está em boas mãos, certo? Mas só o legado que vocês trazem, não só da família, mas essa vontade de perpetuar, de transmitir. Eu fico encantada quando eu vejo aquelas crianças, minha gente, dançando, assim. Elas não têm nem consciência ainda, na verdade, né, do que estão aprendendo. Mas é uma pequena garantia, tirando a família de vocês, que a gente já sabe que vai levar, que outras pessoas também se interessem. Você acompanhou lá na escola, né, as crianças. E muitos deles me pedindo para puxar o zaico, né? Mesmo sem um zaico, né? Mesmo sem um zaico. Porque eles já também são habituados a ver vocês se apresentarem, sim, né? Aquela comunidade que a gente está, ela é muito participativa do assentamento, né? Ele já tem o hábito de ver o cavalo marinho. Aí eu lembro que ele ia falando algumas coisas, eu já vi, eu já sei, eu vi, e vão lá e fazem, né? E porque não é a primeira oficina que a gente faz lá no justamente, assentamento, né? Já todos os projetos da gente, a gente incluiu o assentamento Luísa Ferreira, que é uma parceria que a gente tem lá com esse assentamento, que lá tem muitas crianças que gostam do cavalo marinho.
E tem, assim, uma dificuldade muito grande, isso até Paulo dos Coelhos, que é presidente, tanto do Cavalo Marinho como presidente do assentamento, que muitos pais já não deixam as crianças participar da oficina. Verdade. Tem questão religiosa que Isso. envolve. Tem. Questão política, que a gente está no interior, também mexe, né? Mas o bom é que está sendo feito. A parte de vocês estão fazendo muito bem feita. Sabe o que aconteceu? Assim que terminou a segunda a oficina com o filho lá, a mãe dos meninos foi buscar o aluno lá. Aí ouvi quando ela falou assim, tá botando mim para fazer, dançar cavalo marinho, aprender cavalo marinho, para que isso? Então, quem devia responder isso para o aluno não era eu, e sim a professora que ensina aquelas crianças todos os dias, certo? Sim, sim. Então, acho que às vezes também a professora talvez nem ouviu quando ela falou isso aí. Simplesmente peguei a moto e vim embora, certo? Então, infelizmente, tem muitas crianças que às vezes quer brincar o cavalo marinho, quer aprender, mas às vezes o pai não deixa. Se a mãe deixa, o pai não deixa. Ou a mãe deixa e o pai não deixa. Tem isso aí. Talvez e às vezes nem o esse pai seja nem a mãe deixa também. Um dos desafios, né? Para levar para frente. Não é verdade? É verdade. Muito bom. Daqui a pouquinho, eu vou lhe dar um minuto. Daqui a pouquinho. Tá certo. Antes da gente finalizar, eu estou aqui de olho no relógio, porque a gente tem horário, viu? E ela está aqui, ó. Tá certo. Quer dançar, quer dançar. Vamos agora falar das mulheres na cultura, que a gente tem uma bela representante aqui, Moca Salu, que é responsável pelo Cavalo Marinho Flor de Manjerona, que é um grupo formado apenas por mulheres. Também tem a bagagem da família, né? Está aqui com o irmão dela, do saudoso mestre Salu. E a gente quer saber como é que foi que surgiu essa ideia desse cavalo marinho só com mulheres. E eu acredito que tenha tido alguns desafios maiores, porque tudo para a gente parece que é mais difícil, viu? Não é querendo fazer de vítima, não, mas tudo que é para a mulher tem obstáculos que os homens não têm. A gente tem filho para cuidar, casa para cuidar, outras atividades, né, que nem sempre são divididas por igual, infelizmente. Então, conta para a gente como é que foi o desafio de montar esse grupo, a ideia. O Flor, eu sempre digo assim, que hoje a nossa joia é preciosa, né? O Flor surgiu em 2019 por um desejo meu, da minha irmã Betânia, da minha irmã Mariana e da minha irmã Bia. Normalmente, entre nós, a gente costuma nos chamar de as Salustiana, porque a gente está sempre junto, né? São as 4 mulheres, filhas de Salu, que estão ligadas diretamente à arte. Então, o cavalo marinho, para começar a história do Flor, a gente começa a contar um pouco da história do cavalo marinho. Né? Papai, quando partiu, quando Jesus guardou Salu, a gente ainda tinha um grande desafio. A nossa família, né? Manuel, Pedrinho, Cleiton, Maciel, Cristiano, todos envolvidos na arte, mas cada um com seu cantinho. Né? Muitos que são ligados à dança, uns com a confecção, muitos com a música, uns com a dança, enfim. E aí, as mulheres não teve muito esse protagonismo na família. Mesmo sendo filha de Salu, existia no cavalo marinho a proibição feminina. É isso? Aguinaldo, né, seu Inácio pode falar também melhor sobre isso. Mulher, ela não brincava de cavalo marinho. E aí, às vezes, as pessoas falam, Moca, a mulher era proibida. Talvez ela não era proibida. Né? Talvez a gente falar proibido, não seja proibido. Mas, assim, ela ficava no bastidor. Ela fazia a confecção da roupa, ela ajeitava a janta, né? Porque tinha que fazer a comida para os brincantes. Então, ela ficava nesse bastidor. Ela não tinha esse protagonismo de estar em cena, de atuar, botar uma figura, sentar no banco, tocar uma rabeca. Isso não existia. Né? Então, eu e Betânia, ainda criança, eu lembro que a gente sempre teve vontade de brincar cavalo marinho. Papai ensinava, mas na hora de brincar, na hora de acontecer a brincadeira, a gente não podia participar, porque ele dizia que isso era coisa de homem, de cabra macho. Cavalo marinho é coisa para homem. E a gente ficava assistindo, no pé do banco, sentadinha. E até certo dia que teve uma apresentação e faltaram 2 brincantes. Nessa falta de 2 brincantes, papai olhou assim para mim e para a Betânia e disse, bota a roupa de pastorinha. Nesse dia, a gente ganhou um troféu. Parecia que ele estava me dando a joia mais preciosa. Eu disse, pronto, chegou o dia. E a gente foi lá, participou da brincadeira. Né? Eu sempre fui muito aconchegada com o papai, de
de perguntar, de falar. E quando a gente estava voltando para casa, ele disse assim, eu disse, eita, a partir de agora eu e Betânia somos as pastorinhas do Cavalo Marinho. Aí ele olhou para mim assim, bem sério, e disse, não, só foi essa porque os meninos faltou. Aí eu disse, poxa, ganhei Que banho de um água balde gelada. de água gelada, né? Mas tudo bem, né? Papai tinha uma palavra de rei, né? Tudo bem. A gente volta para casa. E aí, quando a gente chega em casa, aquele negócio, é água mole e pedra dura. Tanto bate até que for. Uma hora ele vai ceder. Aí a gente conversando, né? Uma conversa boa. Aí eu disse assim, queria tanto que eu e Betinha ficasse de pastorinha no Cavalo Marinho. Aí ele, eu já disse a você que só foi agora porque faltou os meninos. Não, vocês vão ficar como sempre, olhando. Eu disse, tá bom então. Então, já que a gente não brinca, quando o senhor chamar também, a gente vai mais não. Vai ficar só olhando. Aí isso eu acho que ele guardou, né, para ele e tomou como exemplo. Quando foi no dia seguinte, normalmente ele chegou assim e fez, eu tenho um negócio para dizer a vocês. Eu disse, diga, papai. A partir de hoje, a pastorinha do Cavalo Marinho é você e Betânia. Eu disse, eita, mudou de ideia. Aí ele disse, Cavalo Marinho é meu e eu vou botar vocês para brincar. Vocês não querem brincar de pastora? Pronto, vai ficar brincando de pastora. E aí o tempo passa, a gente fica brincando de pastora. E o tempo vai passando e a gente entra no maracatu e Cavalo Marinho e Rabeca Cantada e a gente vai crescendo, né? Sempre a gente foi muito ligado à dança, as mulheres. Eu, Betânia, Mariana e Bia. Com a partida de Salu, né, a gente sentiu o desejo de montar alguma coisa diferente que não tivesse na família, mas que essa Luciana homenageasse em Salu. E aí eu chamei as meninas e disse, que tal a gente montar um banco de Cavalo Marinho? Né? O banco é a parte musical, né? A rabeca, pandeiro, baixo. Só que até então a gente não tinha rabequeira na família. Né? Ninguém tocava rabeca. A gente arranhava a percussão, mas assim, não tocava oficialmente, a gente não tocava. E aí, na noite, assim, a gente conversando, aí soltou minha cunhada Ruth e disse, poxa, a ideia é muito boa. Moca, a ideia é muito boa, muito fantástica, assim, muito plausível. Eu disse, mas um banco é muito pouco. Eu acho que a gente vai montar um Cavalo Marinho. Aí as meninas olharam assim para mim na hora e abraçaram a ideia na hora, assim, disse, é mesmo, Moca, um Cavalo Marinho, vamos montar um Cavalo Marinho. E aí a gente disse, pronto, agora danou. Isso era mais ou menos em julho de 2019. E aí a gente foi mais ousada ainda. A gente disse, a gente vai estrear o Cavalo Marinho no dia 25, dia de Natal, que é o Encontro Nacional do Cavalo Marinho na Casa da Rabeca. Então, antes de começar a noitada, a gente pede 5 minutos e a gente faz a abertura com um Cavalo Marinho de mulher. E aí a gente começou, né, a juntar as netas, as filhas, juntou as netas. Lá na Rabeca tem sempre as vizinhas, amigas da gente, que sempre brincava, que estava por perto. E a gente começou a chamar e começou a fazer oficinas na Casa da Rabeca. Né? E aí a gente chamou Pedrinho, chamou Cleiton, chamou Maciel, chamou Dinda, né? Para ensinar a gente a tanto tocar rabeca, como tocar pandeiro, tocar mineiro, e a gente seguir. E aí essa brincadeira deu certo. Quando a gente começou a fazer essas oficinas, a gente trouxe o Flor, né? Disse a gente, o Flor ele não vai ser simplesmente um cavalo marinho para a gente brincar meia hora, a gente quer um cavalo marinho de pesquisa. E aí a gente chamou o mestre Bio, né? Chamou o mestre Grimário, chamou o mestre Anice, né? Para perguntar a opinião, o que é que eles achavam de um cavalo marinho de mulher. Né? Até porque, querendo ou não, é um ambiente, né, feminino e a gente tem que respeitar a tradição, ela precisa ser mantida. E aí eu lembro que chamamos Aguinaldo, e Aguinaldo foi a primeira pessoa que tocou o barco com a gente. Ele disse, ele foi contra ou a favor? A favor, totalmente a favor. Muito parceiro do Flor de Mangerona. E aí a gente começou com o mestre Bio, começou com o Grimário, começou com Nice, e a gente começou a fazer visitas, né, juntar o Flor e veio para aqui, para a sede, visitar o mestre Bio. Depois a gente foi visitar Grimário, para que a gente pudesse fazer um cavalo marinho realmente uma coisa sólida, né? Mesmo tendo essa lustiana, mas que a gente queria algo que perpetuasse de verdade, que a gente pudesse, de fato, levar o nome, né? Era para homenagear Salu, vai ser sempre para homenagear esse grande homem que teve essa ideia e permitiu, né, colocar as mulheres no cavalo marinho. Hoje a gente percebe que a gente tem grandes mestres, né? Tem aí mestre Nice, que é uma grande mestra de cavalo marinho. Tem Vinha, né, que é neta de Bibi Alexandre. Tem Amazonas também. Tem né? Amazonas, né? Tem várias mulheres que estão dentro desse brinquedo, que levam esse brinquedo
né? E aí surgiu, e a gente hoje, ainda hoje, né, a gente continua com esse legado de levar o flor, de mostrar, de fazer não essas oficinas só para mulheres. A gente sempre está lá na Casa da Rabeca ensaiando, abrindo espaço para as mulheres com o flor, né? Mas aí a gente tem outro cavalo marinho, que é o boi matuto, e o boi da luz lá, então a gente abre para todo mundo, né? E a gente continua aí, se Deus quiser, se Deus permitir, se for da vontade de Deus, que a gente consiga continuar por muitos e muitos anos. Como é que está a questão da atração dos jovens? Vocês sentem dificuldade? Ficou meio que ali só dentro da família ou tem gente de fora chegando? Não, tem muita gente de fora. Quando o Manuelzinho fala, nessa fala dele da brincadeira, né, e aí é uma fala muito pertinente. Hoje a gente vê que as pessoas, como o Aguinaldo fala, se interessam muito pela parte da dança. Eu vou fazer aula de cavalo marinho. Aí a gente vai dar uma aula, mas o cavalo marinho não é isso, né? A gente precisa vivenciar esses terreiros, visitar esses mestres, perpetuar essas noitadas, para que a gente possa aprender. Porque é muito bom a oficina? Mas é um tempo muito rápido. A gente vai falar de cavalo marinho, de um espetáculo que são 8 horas, né, de espetáculo, que tem música, que tem dança, que tem teatro. Falar em 1 hora, a gente faz o quê? Nada, né? Então, a gente ensinou ali 2 pisadinhas. Mas, para aprender, a gente precisa, de fato, fomentar esses terreiros. E isso a gente faz muito, pelo menos eu, quando eu dou oficina, né, que a gente tem esse despertar dos jovens, né? O cavalo marinho hoje é algo que está muito em alta, né? Todo mundo fica encantado quando a gente fala oficina de cavalo marinho. A gente tem uma aceitação muito boa. Criança, jovem, né, até adulto. E aí a gente sempre fala, gente, isso aqui é uma brincadeira, né? Mas para você conhecer de fato o que é, para você saber o que é cavalo marinho, você precisa vivenciar. Então, a gente normalmente, né, a gente sempre traz, né, os jovens, quando vai fazer a oficina com a gente convida para que venha para essas noitadas. A gente, às vezes, traz, né, vai ter um cavalo marinho em tal lugar, então a gente junta um pessoal e vamos lá, vamos prestigiar, né, tanto o mestre que a gente vai visitar, como também se alimentar. Porque numa noite de cavalo marinho, a gente aprende, né? A gente se alimenta nessa noitada. Então, conviver hoje, você está numa noitada e conviver com o mestre Inácio é honra para poucos, né? Como o Aguinaldo disse, o mestre Bill foi embora, Salu foi embora. Quantos mestres foram embora e levou consigo o seu saber? Então, hoje, a gente poder dividir aqui uma fala com o mestre Inácio, isso é... Eu não sei se a gente tem outras, né? Quando a gente vai ter esse encontro de novo, a gente não sabe. Né? A idade está chegando, eu não sei, pode ser que talvez eu vá embora primeiro que mestre Inácio. Não é verdade? Mas a gente não sabe. Então, a gente precisa se alimentar, a gente precisa vivenciar, ir para esse terreiro, viver, conviver com esse mestre, aprender, porque senão ele vai embora e vai levar esse legado. Bem por aí. Manelzinho está bem ali pensativo. Quando as irmãs inventaram essa história, como é que foi que os irmãos reagiram? Foi? Da minha parte foi tranquilo. Primeiro que eu já não estava morando mais em Olinda, estava morando no Recife. Mas eu lembro, não sei se foi para Betânia ou foi para Mariana, que eu disse, olha, isso foi a melhor ideia que foi criada na família Salustiana. Eu não lembro se foi para Betânia, ela está fazendo sinal e foi para ela. Por quê? Porque a gente só levava o legado de Salu, o que Salu criou. E vem as mulheres e toma essa atitude de criar um cavalo marinho no momento que as mulheres ela tem que estar em todo lugar. Então, assim, não tem essa coisa. Entender que os mestres mais velhos, eles não conviveram com as mulheres no cavalo marinho, no maracatu de baque solto. Era uma questão, porque existia muita rivalidade. Em cavalo marinho, até hoje existe rivalidade. E talvez por isso que... E quem era que tomava conta? As mulheres naquela época não trabalhavam, a mulher cozinhava, lavava. Hoje é diferente. A mulher ela tem seu espaço e precisa ocupar mais espaço. Então, quando surge uma ideia dessa na nossa família, não tem ninguém para ser contra, é para a gente comemorar que a mulher, a ideia das meninas foi perfeita.
E isso é perpetuar a família Salustiano. E cuidar do que tem, que Salustiano criou, mas criar também. A gente não pode só achar que meu pai foi o maracatu, a gente não pode deixar o maracatu morrer. Não, você não pode deixar o maracatu morrer e criar mais coisas dentro da cultura popular, porque foi a educação que a gente teve. Hoje, os mestres de hoje são semi-analfabetos, mas os mestres de amanhã vai ser doutor. Os mestres de amanhã, ele vai saber lidar com o computador. Então, a ideia é essa. É as meninas, os filhos nossos, os netos, vão criar outras coisas dentro da cultura popular. A cultura popular é um roçado que ele rende muito se a gente souber cuidar. Agora tem que saber cuidar, tem que ter respeito. Nunca perder o respeito pelos mais velhos, nunca achar que porque eu sei ler, eu vou saber mais do que o mestre, nunca. E criar, porque quando se cria um cavalo marinho de mulher, está se respeitando Salustiano. Porque eu tenho certeza que se meu pai fosse vivo, ele ia ter muito orgulho de ver as filhas tomar uma atitude para se fazer um grupo de cavalo marinho. Cavalo marinho hoje é para todas as pessoas, independente de cor, de gênero, é para todas as pessoas. Cavalo marinho hoje é uma porta aberta. Perfeito. Eu quero pegar o gancho da história deles, passar para Pino. Pino está tendo a oportunidade, né, de trabalhar em alguns projetos com a sua filha, né? Como é que é essa relação com a família, de envolver todo mundo nesse processo também? Graças a Deus, né, que a gente tem, assim, eu tive a oportunidade de trabalhar só nesses projetos com Sabrina, que é minha filha, mas com outros projetos também, né, com outras pessoas, né, que começou a fazer projeto e me convidou para participar, sempre com o Estrela de Ouro e com o Leão de Ouro, né, e assim, tem que envolver toda a família dentro, né, desse projeto. Quando Sabrina escreveu esse projeto e vamos trabalhar, eu fiz, depois que foi aprovado, fiz uma reunião com os povos do Cavalo Marinho, aqui na sede mesmo, e eu disse, gente, vai participar todo mundo da oficina, só não é Pino, Aguinaldo, que vai participar, mas todos os que participam do Cavalo Marinho, né? Fiz a reunião para todos participarem das oficinas, porque todo ganha um dinheirinho, porque as apresentações de Cavalo Marinho a gente já tem pouca durante o ano, né? E quando a gente pega uma oficina de 5 meses, né, eu disse que todos iam ganhar, tanto aqueles que estão recebendo e assinando lá, como as crianças, que aquele pode assinar, receber e passar para a criança, que está brincando também no Cavalo Marinho, né? Eu fiz isso. E graças a Deus, assim, todos concordaram, né? Foi muito boa a reunião que a gente fez, que todos concordaram. Assim, antes de a gente entrar sobre alguma coisa dos saberes de Cavalo Marinho para criança, né? Uma honra logo, né, ter mestre Inácio, Moca com mestre, né, de Cavalo Marinho das mulheres, Manelzinho e Aguinaldo com os títulos de doutores honoris causa, que é para poucos. Né? E eu aqui, assim, foi um prazer convidar eles para participar dessa roda de conversa, né? Sinto muito que o mestre Grimário hoje foi se apresentar em Pesqueira com o Cavalo Marinho dele, mas ele é para estar aqui também nessa roda de conversa, né? Eu estou só complementando, né? E esse projeto veio quando a gente fala de transmissão de saberes para o jovem, né? Mas é isso que os mestres estão fazendo, né? E a gente, nem você mesmo teve lá no assentamento, viu a paciência de Aguinaldo com as crianças. Moca, com que eu vejo, acompanho nas redes sociais, com os meninos lá fazendo a oficina, a família Saludo fazendo a oficina com as crianças. Mestre Inácio, lá em Camutanga, entre Camutanga e Ferreiro, que vive ali na região ali, para manter o Cavalo Marinho dele, tem que fazer a oficina junto com as crianças. A gente vê o trabalho de mestre Grimário lá na sede dele, Denise. Então, não é que falte interesse dos mestres, mas que aquilo que a gente vem falando, que eu acho que a maioria dos pais sente aquele preconceito com a brincadeira ou com a cultura popular, em geral. Isso eu digo em geral, né? Porque a gente vê hoje muitas crianças participando
quando os pais deixam. Tem muitas crianças participando, tanto de cavalo marinho como de maracatu. A gente fez um projeto com Roda de Mateus, que a gente vê as crianças participando das brincadeiras, né? Todas em geral. Então, essa transmissão de saberes do cavalo marinho com as crianças, para a gente é importante, sim, e muito importante. A gente vê uma criança de 6 anos, está lá brincando, mas, de vez em quando, preste atenção no que o mestre está ensinando. Não é só ali, ela não está aprendendo só o cavalo marinho. Né? Lógico que na cabeça dela aquilo ali é outro mundo, outro mundo. Mas quando a gente viu, né, lá, as crianças lá, Aguinaldo explicando e dizendo, né, o que já tinha conquistado com o cavalo marinho, e os meninos prestando atenção lá na fala de Aguinaldo falando, assim, a gente fica contente com isso. Quer dizer, eles estão interessados a fazer aquilo ali. Né? Porque hoje, eu acho com certeza aqui, todos têm muita história de cavalo marinho, e o que conquistou, não só com o cavalo marinho, né, Manelzinho, sobre a cultura popular em geral. Não é à toa que eu aprendo muito com ele. Aguinaldo, cavalo marinho maracatu, Moca, cavalo marinho maracatu, coco de roda, muitas coisas, né? Manelzinho, por incrível que pareça, eu sempre fico falando isso, que eu aprendo muito com ele, porque é um mestre em cultura popular. Você falou em cultura popular, perguntar ao Manelzinho, o Manelzinho vai buscar coisa que eu acho que muitos mestres não sabem como é aquilo. E ele conta aquilo ali. Quando a gente vê Mestre Inácio contando a história dele, se a gente não parar, Mestre Inácio fala a noite toda. Né? E é muita história sobre cavalo marinho. Muita. Então, assim, esse projeto e essa roda de diálogo, para mim foi um prazer, e é um prazer estar participando, né? Junto com todo mundo, com vocês, mestres, e com as crianças, que não lá só no assentamento, mas aqui na sede, né? Aqui na sede é durante a noite, e lá no assentamento à tarde, nas segunda e quarta, e na sexta pela manhã, né? Que a aula lá é na sexta-feira pela manhã. E, assim, eu acho que falta de aprender cavalo marinho não vai ter, porque a gente tem os mestres para ensinar. Leque de todas as qualidades, né? Que nem dança, figuras, interpretação de figuras, máscaras, bordados, músicas, e aprender a toada do cavalo marinho. Isso vai ter durante esses 5 meses, né? E assim, é um orgulho, para não só, eu acho que não só para o Estrela de Ouro, mas eu acho que para todos os grupos de cavalo marinho, quando tem um projeto desse, que vê a transmissão de saberes para os jovens, né, com os mestres que a gente tem para oferecer o que eles têm de cavalo marinho para com os jovens. Está garantido já que vai se perpetuar, né? Eu já recebi ali o comunicado que a gente precisa ir encerrando nossas atividades. Tem muita conversa, né? Mas hoje realmente o foco era a gente falar dessa transmissão de saberes para os jovens. Eu acredito que cada um aqui pôde trazer um pouquinho disso, e a gente entendeu que está bem encaminhado, né? As coisas não vão parar por aqui. Que bom que tem os projetos. Pode, como o Manelzinho falou, tem que ter muito mais incentivo, mas eu acho que o principal a gente tem que é essa vontade de vocês de passar, de transmitir, né, os saberes. Eu tinha programado uma pergunta final, mas agora eu estou pensando, será que eu ainda posso fazer? Posso? Me liberaram. Agora, Mestre Inácio vai ter que combinar comigo que quando eu fizer assim nele, ele vai parar. Que Rubi está lá do outro lado lhe vendo, viu? Querendo ir embora. A história que eu vou dizer é essa, uma história bonita. Diga. Guinado chega aqui com 5 garrafas. Se ele quebrar 5 garrafas em riba de um pano, um saco de estopa, eu tiro a chinela do pé, eu piso. Eu tiro aqui, peço licença a vocês, eu tiro. Ao microfone. Eu pego isso aqui, eu tiro, eu me deito no vidro, eu embolo no vidro. Tem uma coisa que é vida vivida envolvida. Eu pego uma gilete, ela inteira. Eu quebro ela no meio, ela dá 2 bandas. Se eu disser, Pununa, vem cá. Pununa vem, com fé em Deus e garantia,
Eu mando ele abrir a boca, ele abre a boca, eu digo masca. Ele masca ela, aí depois dela mascada, tudinho, eu digo faça assim, ele faz assim, é que nem um pó de café, aí eu digo assim, chuva, chovia, trovão, trovejava, no meio de usar eu fornei um balanço, no meio de usar eu me balançava, aí ele bota na boca, quando ele botar na boca assim, que ia remoer, aí ele abre a boca, ela cai inteira. Isso aí, a paz de Deus conduz. E outra coisa, quando eu peguei brincar cavalo marinho, eu digo no instante, menino, quando eu peguei brincar cavalo marinho, tinha as mulheres no sítio. Dizia, seu Inácio, o cavalo marinho foi bom? Foi bom. Eu vou ver se sabe, eu vou. Aí no sábado, o marido chegava em casa, pegava o chapéu, botava na cabeça, tomava banho, aí jantava uma batata, uma macaxeira. Aí a mulher dizia assim, fulano, eu quero, vai para o cavalo marinho e me leva. Ele, não, você fica aí com seus 3 filhos, vai embora para lá criar teu filho. Ela assim desse jeito, aqui desse lado um escanchado, e 3 cordas de cabra de um lado puxando, e a daqui dizendo, mamãe me dê o quê? Papa, leite. Aí a mulher era privada. Quando eu peguei brincar cavalo marinho, mulher nem ia, mulher era privada. Hoje a mulher quem manda, a mulher quem pode, a mulher quem assina, a mulher quem domina, a mulher quem trói, a mulher quem retrói. Quem saber o que é mulher, tem ela no café, tem ela no almoço, tem ela no jantar, detrás das 4 paredes, quando a porta se fechar. O cavalo marinho, se você chegar numa brincadeira no terreiro, tiver 50 homens e não tiver mulher no meio, pode se retirar, porque mulher é uma paciência, mulher é uma beleza. Aonde tem mulher tem tudo, tem existência e tem amor, e tem vida e tem paladar. E aonde não tiver mulher, tem tudo, não tem nada, porque mulher não tem o lugar. E o cavalo marinho com mulher, o microfone parou, o cavalo marinho com mulher é bom, o cavalo marinho com mulher é a beleza, está guinado aqui que sabe. Aonde é que, nesse mundo, tem muito lugar, que tem muito grupo só de mulher, não é guinado. Só de mulher que esse baixinho botou no lugar. E vocês, muito obrigado, estou-lhe muito agradecido. Sem nada eu ter lhe comprado, sem nada eu ter lhe vendido. Minha conversa é talento e minha conversa é cumprida. E o cavalo marinho com mulher é força, é talento, é providência, é sinal, é enfeite, é vida e é paladar. E uma noite de escuro, a gente tudo junto faz clarear. E obrigado. Muito bem, arrasou. Eu quero agradecer a vocês a presença, né? Vai ficar registrado aí na página, né, do YouTube. Vamos compartilhar, porque foi uma aula aqui hoje, né? Agradecer aos nossos patrocinadores, o IFAM, o Ministério da Cultura, Governo Federal, todos os mestres aqui, aos componentes do Cavalo Marinho, nossa amiga Rubi, que fez a transmissão para vocês aí, a tradução em Libras, a TV Alternativa com Carlos Lopes, Leandro aqui na técnica, Sabrina, todo mundo que está aqui com a gente, muito obrigada e até a próxima.